Então, deixa eu só ativar. Pronto. Então, vamos lá. Boa noite. Sou o professor Marcos Abraão, da disciplina de citopatologia oncótica, e dando continuidade agora ao assunto influências hormonais em relação, obviamente, e tinha alguns tipos de esfregaços em função disso aí. Bem, como eu estava te respondendo, Fabiano, então com isso eu estou dando exatamente preferência a alterações, ou seja, eu falei das células já normais, dos aspectos dela, como elas seriam, coloração, a questão de corantes, tudo isso. Depois pulei para eventos de identificação dessas células. Depois eu pulei para a questão da própria histologia, da estrutura normal, da histologia o que a gente chamaria de histologia normal do endocervice, onde a gente está fazendo nossos estudos. Depois falei em relação ao que agentes, eventos, tanto bacterianos como virais, alguns, e o principal evento viral, eu vou falar daqui a pouco, que é a própria, que esse é o indutor de câncer, que seria exatamente o HPV, né? Vai ter uma parte da aula daqui a pouco, só vou falar só disso. Então, estou dando uma sequência dessa maneira, que eu acho que fica mais didático, ao invés de ficar seguindo aquela coisa lá do próprio AVA. Mas, independente disso, todo o conteúdo está lá no AVA, conforme nós estamos trabalhando, inclusive exercícios e tudo mais, e até uma questão ou outra eu peguei lá da prova, peguei de lá até, em função disso aí. Respondido, Fabiano? Respondido, ok, obrigado. De nada, disponha as ordens. Alguém mais, alguma coisa? Tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar que tem pouco tempo, então somos nós mesmos e vamos embora. Então, como eu disse, essas influências hormonais, certamente, vão se somar aos outros eventos que nós temos falado até agora. É claro, a gente tem notado, quando eu fiz, inclusive, o próprio avaliação da estrutura reprodutora, tá? Ou seja, quando eu falei em relação ao útero, aos eventos ovulatórios, certamente era para dar, inclusive, base para o que eu vou falar agora. Porque com essas oscilações de hormônios, nós temos certamente o quê? Uma série de modificações, tá? Na própria estrutura, vamos chamar dessa maneira, que é o próprio quê? Tanto colo uterino como a questão do útero. Então, esses eventos de hormônios são muito potentes e causam, obviamente, que essas modificações referentes às próprias, digamos assim, estruturas celulares. E isso é muito importante, relevante. Por que é muito importante e relevante? Porque nós teremos, certamente, uma série de modificações características conforme a presença de hormônios e conforme também a presença, vamos dizer dessa maneira, da própria fase ovulatória. Tanto que vocês estão vendo aí, por exemplo, que eu preferi dar algumas ênfases em algumas partes desse assunto, por exemplo, a própria questão do estrogênio, né? Você tem uma materialização epitelial muito importante em função exatamente da presença do estrogênio. E o estrogênio, se você notar bem, junto com a progesterona, é quem faz até o próprio quê? No período normal, digamos assim, de entumecimento daquelas células, tanto que você vai falar do quê? Do próprio colo uterino, como também do próprio útero, o crescimento do endométrio, né? Então, com isso, você tem o quê? Uma estimulação muito potente por parte dos hormônios sexuais femininos. Por isso que é tão importante a questão, certamente, que é da chegada do próprio quê? Do corpo lúteo. Então, o corpo lúteo, na metade desse ciclo, quando ocorre a ovulação, é importantíssimo o aparecimento dele. E por que ele é importantíssimo? Porque faz com que você tenha a presença de dois hormônios que vão ser marcantes, certamente, não só no período, digamos assim, de fertilidade da mulher, com um período que antecede, obviamente, isso aí, que a gente, inclusive, vai falar dessas células, e o período posterior, quando você tem uma baixa, ou seja, estamos falando da menopausa. Então, esses eventos são muito marcados, devidamente marcados pela própria presença do quê? Da questão da presença do próprio hormônio sexual feminino. Então, com isso, o que acontece? A progesterona vai ter alguns efeitos que vão ser o quê? Opositores, tá? O traje do estrogênio, porque você vai fazer um equilíbrio entre esse crescimento e a própria maturação celular. Isso é importante, porque isso vai ser um importante referencial para vocês, inclusive, garotos. Tanto que eu frisei um pouquinho antes isso nas nossas aulas, que nós devemos ter o quê? Na hora que for fazer a questão do próprio exame do Papa Nicolau, do próprio monitoramento da mulher, você tem que verificar em que período da fase ovulatória ela está. Ou seja, se ela está ovulando, se ela não
está ovulando, se isso obviamente está o quê? Posterior também à própria, o quê? A própria menstruação, se tem poucos dias, porque não é só a questão da presença, ou seja, de sangue ou de hemácias, que pode comprometer a questão da análise, tá bom, do trabalho de vocês em relação ao próprio Papa Nicolau. Mas a característica dessas células que vocês vão visualizar são muito importantes em função do quê? Dos estimuladores que nós temos o quê? Como os marcadores hormonais. Eles são importantes como o quê? Como parâmetros. Então, sempre paralelo, mesmo vocês fazendo a parte histológica, tá? A citologia propriamente dita, muitas vezes algumas características podem ser o quê? Referendadas, ou então, de repente, podem aparecer naquele esfregaço, em virtude exatamente que, da fase, obviamente, que desse ciclo ovular. Então, com isso, você vai ter o quê? A presença de estrogênio e progesterona pode caracterizar muito bem isso aí. E é claro, uma coisa que também eu referendei, que está um pouquinho já no final aí do slide, fala em relação à atrofia. O que vai ser a atrofia que vocês vão ver daqui a pouco? Exatamente, geralmente ocorre o quê? A camada celular ela fica um pouco mais fina, tá? Então ela tem o quê? Como o próprio nome já diz, atrofiar, uma diminuição. É aquela ideia mais ou menos, se vocês quiserem comparar histologicamente, tipo que você tem no fibroblasto e no fibrócito. Se vocês lembrarem exatamente da célula, você tem o fibroblasto que é maior, grande, produtor, obviamente, que de colágeno, mas quando você olha o fibrócito, ele é um pouco mais o quê? Menor, tem um tamanho menor, tem um pouco mais atrofiado, obviamente que diminuído esse tamanho. É mais ou menos a correlação que você teria ao visualizar certamente as células do endocéfalo. Qualquer coisa vocês vão me parando, tá? Então, como eu disse a vocês, a questão dos 3 ciclos que você tem, os 3 parâmetros que você tem dos períodos, tá? Vai ser muito importante em função dessa coleta. Por isso que você tem o quê? A questão do período menstrual, que vai do 1º ao 5º dia, depois a própria fase estrogênica ou proliferativa, ou seja, a questão exatamente onde você vai ter o quê? Depois do FSH-LH, você, com a chegada do FSH-LH, esse amadurecimento do folículo ovariano, vai começar o quê? Mudar a carga de estrogênio no meio. Então, com isso, você está exatamente falando o quê? O período que antecede a ovulação, do 6º ao 14º. Então, depois que acontecer a ovulação, você vai estar exatamente na fase propriamente dita, que a gente chama o quê? Da progestacional, ou seja, secretora. Você vai ter o corpo amarelo com o quê? Com sua participação, tá? Até como vocês estão vendo aí, até o 28º dia. E é claro, se a mulher engravidar, isso é substituído por quem? Pela própria placenta, porque ela vai garantir o quê? As cargas estrogênicas e hormônios feminilizantes para manutenção, no caso haja gravidez. Mas não havendo a gravidez, você vai ter esses picos mais ou menos nesse período. Então, você tem características celulares que são totalmente próprias em função disso aí. Aí, como eu estava dizendo, vou ter inclusive esse gráfico até para dar uma visualizada um pouco melhor na própria ideia dessas fases. Lembre que os níveis de hormônios, sempre você vai ter um pico de estrogênio, tá? De estrogênio e progesterona no meio, porque, é claro, é a metade do ciclo ovulatório, tá? Dos 28 dias, obviamente um ciclo médio em função disso aí, vocês sabem disso, não preciso nem ressaltar isso aí, isso é o padrão em função, obviamente, desse ciclo. Então, com isso, você vai ter um pico de estrogênio e de progesterona, em função, obviamente, da própria liberação do ovócito 2, para a posterior conversão para óvulo. Então, estrogênio e progesterona sobem. Então, você repara que pós isso aí, ou seja, na fase exatamente lútea, você vai ter o quê? Um aumento dele. Na fase na qual exatamente é o quê? De amadurecimento, onde FSH e LH estão atuando, esse pico estrogênio está o quê? Ainda está crescendo. Depois disso, ele mantém-se o quê? Após o 14º, 15º, em média, né? Até o 16º, ele vai o quê? Aumentando e mantém-se o quê? Alto até o quê? A chegada próxima, o quê? Do período da menstruação propriamente dita. Caso, é óbvio, não ocorra a ovulação, a fecundação. Havendo a fecundação, é claro, os níveis de progesterona e estrogênio vão se manter. E vocês notem que os padrões celulares, e essa parte que interessa a vocês, que exatamente como eles vão modificando. Repara que no início, ó, as células, obviamente, elas não estão muito entumecidas, tá? Estão um pouco menores, mas quando chega no período de estrogênio, olha como elas sofrem um aumento de tamanho.
E depois, aquele núcleo centralizado, aquela cor mais azulada típica que você tem exatamente nesse período, tá? Quando chega a fase de estrogênio. Ou seja, você tem períodos muito bem marcados em função quê? Dos próprios estruturas celulares. Tudo isso em função do quê, garotos? Exatamente da presença dos hormônios em virtude disso aí. Então, com isso, quando a gente aprofunda um pouco mais disso, a gente vê o seguinte, que esse período, obviamente, quando a gente avalia a questão da própria citologia, ou seja, quando chega a próxima menarca, a primeira menstruação, você tem o quê? Um epitélio muito mais escamoso, em relação ao que essa maturação vai sendo gradual. E certamente, por que vai ser gradual? Como ela vai ter a menarca, a primeira menstruação, você certamente vai ter o quê? Um aumento, certamente, o quê? Dessas células. E é claro, você tem toda a presença, obviamente, que da própria flora, tá bom? Pode ocorrer também questão de infecções nesse período, até porque você tem algumas oscilações, como o próprio tricomonas, que a gente até citou anteriormente. Por isso que eu falo primeiro das bactérias, dos eventos, certamente que bacterianos, para depois a gente entender, buscar exatamente o que a questão dentro da própria ciclo ovulatório. Porque, é claro, a flora vaginal, ela se mantém, de uma certa forma, equilibrada, porém, com a chegada dos períodos que estão próximos à própria ovulação, toda essa flora vai mudar. Porque o pH do meio muda. É só você lembrar, até porque a mulher, ela o próprio desenvolvimento da estrutura feminina, tá? Ela é uma estrutura de reprodução. Então, com isso, o pH ele não vai se tornar tão ácido, ele vai se tornar um pouco mais alcalino, você permitindo o quê? A natação dos espermatozoides, mas se a mulher não tiver uma devida, vamos dizer assim, higiene, uma questão, obviamente, de tratamento, o que vai acontecer em função disso aí? Você vai ter uma importante mudança, obviamente, também na flora. Então, se tiver alguma bactéria patogênica, ou algum evento patogênico, algum protozoário estiver por ali, certamente ele vai se aproveitar desse instante para que haja uma expansão. Por isso, as infecções vaginais que podem acontecer geralmente com as meninas, né? Por isso que é tão importante a questão da primeira avaliação junto ao ginecologista quando está próximo da menarca, né? Alguma pergunta, alguma coisa, garotos? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, com Não, isso, professor. Ok, tá bom. Qualquer coisa, então faz assim, vocês me param. É melhor eu ficar perguntando toda hora. Tem alguma coisa, não sei o quê. Vocês podem me interromper, sem problema nenhum. Então, continuando. Como eu estava dizendo a vocês, você teria certamente essa avaliação, porque você precisa ver também a questão de possíveis os próprios tumores ovarianos. Porque certamente tem uma influência também nisso. Porque, é claro, não sei se vocês viram isso porque a gente vê um capítulo aqui de oncologia, não sei se vocês, um pouco antes, vocês veem essa parte, biologia molecular, não sei como é que é o fluxo do curso de vocês. Mas só que tem um detalhe, os estrogênios, se vocês não conhecem, ele é muito importante como um potente estimulador de uma série de cânceres, tá? Então, muitos receptores exatamente de células oncogênicas, tá? Células exatamente possíveis, que podem ser possivelmente induzidas, obviamente que a sua expansão, tá, oncogênica é muito ligada a esse receptor de estrogênio. Por isso que é tão importante evitar-se uma coisa que muitas meninas às vezes fazem hoje em dia, que é o quê? É fazer reposição hormonal precocemente. Isso é um perigo, isso é um crime, tá? Porque o que acontece? Você pode bloquear esses mecanismos de estrogênios próprios dela, em função disso, porque, obviamente, melhora a tez da pele, cabelo, tudo isso melhora esteticamente. Mas pode vir despertar uma série de oncogenes que estavam adormecidos. Porque o estrogênio é um importante exatamente estimulador, tá? Um catalisador para disparar esses mecanismos de expansão dessas células, tá? Inclusive, quando eu for ver o HPV, eu vou te mostrar depois isso aí. Tem importantes genes em função disso aí. Então, com isso, o que acontece? Alguns distúrbios podem caracterizar, inclusive, levar ao aparecimento posterior de algum câncer. O próprio tumor de ovário estaria nesse item aí, tá bom? Certamente você tem uma mediação por parte da hipófise, como vocês sabem, né? A questão do que você tem o hormônio folículo estimulante e luteinizante, né? O FSH e o LH, importantes exatamente nessa fase, a fase de proliferação do próprio folículo ovariano, para depois você ter o rompimento dele via LH.
Então, você tem uma importante intervenção por parte, certamente, via a questão da hipófise em função disso aí, tá bom? E é claro, o endométrio, por sua vez, também altamente influenciado por isso, vocês sabem, então, obviamente, certamente sabe isso de cor salteado, o desenvolvimento dele, em função da presença de estrogênios, e posteriormente você ter o quê? A questão é claro, se houver a gravidez, você vai ter o quê? A nidação, a implantação, obviamente, da estrutura fecundada, né? Da questão exatamente o quê? Da estrutura fecundada, não mais espermatozoide nem óvulo, e com isso, o desenvolvimento por si só, com o quê? Com o aparecimento da placenta. Porém, isso aí também faz com que você tenha o quê? 3 fases muito específicas. Isso se resume, inclusive, à própria aula em relação ao quê? A presença dessa fase da participação dos hormônios. A primeira delas, tá? Que é uma fase inicial, né? Que seriam as fases iniciais da própria menopausa, ela é interessante, porque ela lembra muito também a questão do período inicial da formação dos tecidos da menina, ou seja, próximo, obviamente, à menarca. Por quê? Você tem o quê? Um período na qual você não tem a estimulação dos hormônios. Então, com isso, você vai ter o quê? Uma baixa atividade estrogênica. Então, esse período que é o quê? Vamos chamar dessa maneira, pré-menopausa, e o período exatamente próximo à menarca, histologicamente falando, você vê uma grande similaridade. Tanto que você só vai saber isso se você, obviamente, souber a idade das pacientes. Se você comparar, as lâminas se aproximam muito das suas características. Por quê? Ela tem aquelas células escamosas um pouco mais tênues, você tem certamente que isso pode ser também mantido, obviamente, que uma extensão disso, caso a mulher tenha uma vida sexual mais ativa, tá? Isso você pode manter, obviamente pode haver também essa manutenção dessas características celulares, nesses aspectos iniciais, né? Porém, você não tem apenas isso. Você também tem um segundo aspecto, onde você teria o quê? A própria atividade estrogênica ativada aí, participando disso aí. Por quê? Porque isso vai depender exatamente do quê? De progressivamente você ter uma série de ações celulares. E isso é interessante porque você vai notar que na hora que você faz o esfregaço, deixa eu só avançar um pouquinho para você ver isso aqui, ó. Você olha as células aqui, elas ficam agrupadas. Isso aqui exatamente é o quê? Um esfregaço característico da menopausa tardia. E repara uma coisa, tanto que você bota que os 2 esfregaços, olha o que eu falei para vocês, a tardia e a própria infância, o período da infância, é muito parecido. Você só vai saber realmente que isso aí se te derem a lâmina, só vai poder saber se você souber o quê? O prontuário da paciente. Aí você consegue dizer, não, isso aqui é de uma criança, ou isso aqui, obviamente, é de uma mulher, obviamente, que vai estar entrando na menopausa posteriormente. Por quê? A característica celular, a característica, obviamente, das células são muito parecidas. Repare, elas estão muito agrupadas, é diferente daquelas outras células que eu te mostrei. Repara à esquerda só, você tem uma célula isolada. Se você lembrar dos outros, exatamente o quê? Das características normais, as células estavam todas o quê? Separadas, parecendo folhetos, lâminas. Aqui não, tá todos aqueles agrupamentos. Tudo isso em função do quê? Exatamente não ter a presença do que do estrogênio, ou ter baixa, eu nem preferia nem falar não ter a presença, mas baixas quantidades de estrógenos. Porque isso faz com que você tenha, é claro, características muito particulares em relação a essa citologia, obviamente, feminina, em virtude disso aí. Depois... Professor, fala, Fabiano. Essa imagem, por si só, ela já me definiria se eu tenho uma produção alta ou baixa de estrogênio? Fabiano, eu te diria o seguinte... Vamos falar dessa maneira, Fabiano. Eu preferia te responder, te dar indícios. Sempre que eu brinco quando eu dou aula para qualquer matéria. Nunca fale nunca e jamais. São palavras perigosas, sempre, né? É meio perigoso. Eu te diria que dar indícios. Você precisa, obviamente, como um bom detetive, que você acaba sendo um detetive, você está com uma lâmina dessa na mão, precisa de informações. Por isso que é tão importante o prontuário estar do teu lado. Então, o prontuário, a anamnese, ou o laudo obviamente, do próprio médico não pode soltar isso para você. Assim, vai lá, colhe. Não, ele tem que te dar alguns indícios.
paciente, ou então você próprio também na hora da entrevista falar isso, paciente, idade tal, você está tomando você está fazendo alguma reposição hormonal, uma série de fatores e indícios vão te dar, obviamente, o quê? Características, porque senão na hora que você pegar a lâmina, e falar assim, poxa, aconteceu alguma coisa aqui. Mas você certamente você vai ter o prontuário, vai ter a anamnese que você fez do seu lado, para você falar, ah, não, isso aqui bate com o que eu estou vendo. Ou seja, ou é uma mulher, obviamente, com uma idade um pouco mais avançada, ou com uma menopausa que está o quê? Já envia, já acontecendo, ou então, simplesmente é uma menina na qual está fazendo o que? Obviamente, é próxima à menarca e fez uma análise citológica do local. Então, eu te diria que te dá traços, não te digo da afirmação. É perigoso afirmar apenas olhando a lâmina. Isso vale para qualquer coisa. Vale para você avaliar anemias em hematologia, vale para você avaliar citologia, obviamente que na citopatologia. Então, é necessário você ter outros parâmetros. Se você tiver, obviamente, um exame laboratorial onde você fez dosagem de hormônios, perfeito. Aí vai te ajudar nisso aí. Aí dá consistência, inclusive, até de você fazer um detalhamento do laudo. Então, Fabiano, é meio perigoso você detalhar o laudo se você não tem outras informações. Você só pode fazer um detalhamento, fazer exatamente o quê? Uma descrição, obviamente, do que você está vendo, com maior riqueza de detalhes, se você tiver também o quê? Uma maior riqueza de informações. Entendeu? Entendi. E com isso, como eu estava dizendo, o que acontece? Você vai ter o quê? Alguns agrupamentos em relação à própria estrutura. E essa estrutura, obviamente, quando você percebe, o que você vai ter de interessante ali? É que muitas delas vão estar o quê? Devidamente agrupadas, tá? E o quadro é o que a gente chama de atrófico. Deixa eu te mostrar aqui, voltar de novo, para te mostrar exatamente a questão do quadro atrófico. Atrófico, exatamente, mostra atrofia. Então, se você depois for olhar os slides anteriores das outras aulas, anteriores nossas, você vai ver que as células estão bem dispersas, tá? Bem espalhadas. Tanto que eu te mostrei lá, às vezes, bactérias, mostrei fungo, mostrei células todas dispersas. Aqui não, está tudo o quê? Como se estivesse tudo agrupado, está tudo encolhido. E a ideia exatamente é essa, da atrofia. É um período no qual, como o hormônio estrogênico, e pensa uma coisa, o estrogênio estimula todas essas células a expandir. Tanto que expande que ela fica o quê? Entumecida a região. Vai do endométrio e vai para o resto. Exatamente o quê? No período exatamente o quê? Pós-ovulação da mulher. Então, com isso, dão características, dão perfis para que a célula esteja o quê? Com essas, digamos assim, esse perfil bem determinado, bem, obviamente, que é desenvolvido em função disso aí. Então, a questão que você poderia afirmar aqui é que aconteceu uma atrofia. Por que é atrofia? Porque as células estão agrupadas. A característica de um esfregaço, obviamente, se você fizer com uma boa técnica, fizer, obviamente, com uma boa quantidade de amostra, é que ele fica bem disperso. Essas células têm que estar dispersas, tipo as que estão na sua esquerda. Repara lá que as que estão na tua esquerda, você tem lá os núcleos, estão tudo separadinho. As suas células, todas elas, teriam que estar com essas aqui, e não agrupadas dessa maneira. Porque, inclusive, o que acontece? Em função da característica histológica, metabólica dessas células, elas sofrem esse agrupamento que vocês estão vendo aí. Bem, outro ponto interessante, que é o terceiro, é quando você visualiza o que vai acontecer. Você tem o quê? Quando você tem uma redução extrema do estrogênio, ou seja, aquela segunda pode ser o quê? Um período no qual, obviamente, ovulação, que pode acontecer essa redução das células, mas esse período terceiro caracteriza exatamente o quê? Por uma baixa muito grande, porque a mulher exatamente está o quê? Na menopausa. Então, com isso, esse epitélio escamoso ele vai mudar. Tá? E tem um detalhe interessante, que a atrofia geralmente vai acompanhada do quê? Por uma inflamação. E por que eu estou falando isso? Porque você vai ter uma menor produção de muco. Repara uma coisa aqui, garotos. Deixa eu voltar lá ao desenho. Repara que você tem as células aqui todas avermelhadas. Essas células avermelhadas exatamente caracterizam o quê? Que está havendo um processo inflamatório. Tá? Isso é um outro traço, isso é um outro sinal exatamente na hora que você está o quê? Com uma lâmina. Quando você visualiza a lâmina, você vê células como essas, exatamente mostra que ocorreu o quê? Um processo de inflamação. E isso é interessante quando você lembra lá da sua patologia que você estudou.
Lembre-se que geralmente atrofia, processos de atrofia, processos exatamente que de injúrias celulares, tá? De modificações de tecidos, podem vir acompanhadas de quê? Inflamações, processos inflamatórios. Isso é normal. Tanto que você tem isso em metaplasia, isso você tem exatamente em atrofia, e mecanismos, obviamente, de impactos mecânicos. Então, às vezes, o que acontece? O tecido ele muda, ele responde, obviamente, a isso. Às vezes, de uma forma reversível, ou então irreversível como essa. E por que eu estou falando que é irreversível? Porque exatamente eu estou falando da questão do quê? Da própria menopausa. Quando a menopausa chega, pode acontecer isso aí. Ah, você pode atenuar o processo com o quê? Com reposição hormonal? Aí sim, você pode. A reposição hormonal pode aliviar isso aí, pode atenuar esse processo. Porém, uma tendência natural com o passar do tempo, você tem uma dessecação, uma perda de quê? Desidratar esse epitélio. Então, as células ficam menores. E isso é exatamente o quê? É o período no qual você tem que mais monitorar a mulher. Porque exatamente essa redução de muco que protegia a região pode te levar ao quê? O que a gente chama de metaplasia. É só você lembrar o que é metaplasia. O que é metaplasia? É você mudar a característica celular daquele local. Então, se os tipos celulares, você vem acompanhando, aquela mulher tem vários prontuários lá com você, entrou em menopausa, você nota exatamente que houve uma modificação do tipo celular, você já começa a entrar em estado de alerta. Por quê? A metaplasia pode ser exatamente o quê? Um período no qual você pode caracterizar exatamente a questão da modificação propriamente dita dessas células. Então, com isso, reparação o próprio esfregaço atrófico, como ele é. Repara que, apesar de você ter células ali com os núcleos, garotos, repara que a grande maioria dos núcleos, ó, estão praticamente o quê? Sozinhos. Parece que você não tem nem célula, mas a célula está ali. É que o núcleo está praticamente ocupando o quê? Todo o espaço do citoplasma, porque a célula diminuiu. Então, esses pontos que você está vendo, nada mais pensa como se fosse vamos pensar assim, um linfócito. Você tem um grande núcleo lá, ocupando a célula. É mais ou menos essa ideia. Não é porque o núcleo cresceu, é que a célula diminuiu o seu tamanho. Por isso que ela atrofiou. Porque todas elas, garotos, são exatamente essas grandes, tá? Onde tem o quê? O núcleo mais centralizado. Mas como você tem uma diminuição do estrogênio, o que acontece com isso, meninas? O esfregaço vai ter todos esses pontos aí que estão azulados. Esses pontos representam o quê? Núcleos de células, exatamente, que são o quê? Atrofiadas. Isso sim, Fabian, te dá a característica que seria o quê? Uma menopausa. É bem provável que seria uma menopausa. E se você pegar, certamente, você vai ter a idade da sua paciente, aí você vai matar a história aí. Entendeu? Veja que o esfregaço da própria questão da mulher que está o quê? Menopausada, que está exatamente o quê? No período de baixas estrogênicas, como as células são menores, que é a grande maioria, tá? O citoplasma praticamente não aparece aí. Tá vendo? Ô, professor, você falou em metaplasia, né? Sim. Essa metaplasia, nesse caso desse tipo de esfregaço aí, considerando a mulher na menopausa, ele não é reversível, né? Não. E aí é que tá. Lembra que eu te falei que tinha um perigo? Se você lembrar um pouco antes das aulas, se você repassar depois meus vídeos, você vai ver lá que eu falo o seguinte, que a metaplasia, ela pode ser o quê? Te leva a um estado de alerta, porque ele pode ser uma prévia exatamente o quê? Para o câncer no colo do útero. Por quê? Você mudou o tipo celular. Como você mudou o tipo celular, pode ser que você tenha exatamente uma modificação posteriormente dessa tipo de célula. E esse é o grande perigo. Então, por quê? Mas ela muda, desculpa, ela muda por conta da redução do estrogênio. Isso. É uma redução. E se eu Aí fizer é uma que. reposição, Fale. Pode continuar, pode continuar. Continue o seu raciocínio. essa metaplasia, ela, mesmo com a reposição, ela não tem condições de voltar ao que era antes? Aí é que está. Pode ser que aí vem algumas questões aí. A questão toda é fisiologia da mulher. O que acontece? Se ela tem uma série de características, uma série de pontos, os quais, vamos dizer assim, vão construir o quadro. Há possibilidade, mas é igual, como eu brinco com meus estudantes, quando dou aula de histologia. O pessoal pensa muito, que eu vou passar creme de colágeno, vou usar, eu brinco com eles, não adianta você entrar numa piscina com colágeno, porque a questão não é só o colágeno, são as células que estão morrendo. Então, o esqueleto celular, exatamente da pele, você pode o quê? Retardar o processo.
Tanto que a mulher fica com um aspecto rejuvenescido, porque usa cremes à base de colágeno, usa, obviamente, que faz melhora a dieta, tira o álcool, tira o fumo, faz uma série de cuidados. Mas o relógio celular não para. Essa é que é a grande questão. Aí é que entra outro detalhe. Esse relógio celular não para. Ele está envelhecendo. Isso aí já é a característica disso aí. Não tem para onde correr. Mesmo fazendo a tal da reposição, lembre-se, as células, no geral, o relógio, a cronobiologia das células continua o quê? A avançar no tempo. Entendeu? Eu posso atenuar calor, por exemplo, tanto que você usa os estrogênios como reposição, ou então usa alimentação à base de soja para isso. Então, o quê? Eventos de quê? Desequilíbrio em relação ao calor, humor, uma série de coisas é utilizada. Mas a questão da célula, e esse aí que é exatamente o problema que sempre eu penso, eu faço alguns comentários, você está vendo na sua frente aí. Eu posso atenuar, mas você não pode parar. Eu posso até atenuar, retardar um pouco, mas o processo é o quê? Ele é incontrolável. Ele vai envelhecer, ele vai realmente tender, obviamente, ao que haver modificações. Então, com isso, resta o quê? A mulher ser monitorada, fazer seu preventivo, fazer, obviamente, que esse acompanhamento, caso venha a acontecer, obviamente, qualquer alteração celular. Entendeu, Fabiano? Entendi, obrigado. Nada, cara. Entendeu o resto, meninos? Ah, acabou então, né, professor? Acabou já os slides? Nada, meninos. Hoje que tem uma coisa legal. Que acabou nada. Vamos lá. Hoje tem mais coisa para a gente se divertir. Só estamos começando. Vamos usar ainda muito bem nosso tempo. Vou até avançar um pouco no tempo hoje, que eu quero falar algumas coisas com vocês. Vamos lá. Cadê minha aulinha? Daqui, ó. Aí, Fabiano, até usando a sua pergunta, que você fez um pouco no início, eu vou falar agora exatamente o que, vamos dizer, seria a alma do curso, né? Porque a gente está falando exatamente de avaliações citopatológicas, mas nada mais justo. Ah, peraí, cadê você? Aqui, pronto. Da própria questão da chamada lesão pré-maligna ou maligna, e esse agente causador, ou seja, o famoso HPV. Então agora a gente fala dele propriamente disso. Então com isso já estou quase em vias de, como eu disse, o curso ele passa muito rápido, né? Se a gente tivesse presencialmente, talvez até a gente conseguisse até retardar ele um pouco, mas ele passa muito rápido até porque está virtual. Mas é interessante porque todas essas lesões, tá, tanto pré-malignas, malignas, sempre vão estar ligadas ao quê? Ao próprio papilomavírus, né? Então, o papilomavírus ele é um evento importante nisso aí. Ele, obviamente, foi o quê? Primeiro, não se tinha uma associação, isso que é o interessante. Logo no início, não se tinha tanta associação em função do que era cânceres, né? Tanto que você via que verificava o quê? Verrugas, pequenas anomalias. Depois, com o passar do tempo, a própria ideia da biologia molecular começou-se o quê? Ver que essas células eram o quê? Que essas estruturas, o quê? Você tinha os vírus, e os vírus eram o quê? Eram oncovírus. Vírus exatamente que causavam o quê? Modificações na própria estrutura de células. Então, com isso, gerando células neoplásicas. Isso é um fator muito importante. E o mais interessante é que eu vou falar daqui a pouco em função disso aí. Você tem uma série desses vírus que convivem exatamente nessas regiões, exatamente nesse trato anogenital. É bem interessante. Junto com a mucosa oral, você tem o quê? Digamos assim, versões subclínicas, versões as quais exatamente, inclusive transitórias. Muitas vezes o indivíduo tem a infecção, tá? Durante um período curto, ela some e depois aparece. E isso é interessante porque, repara o seguinte, peraí, eu acho que eu botei o slide na ordem errada. Cadê meu slide? Peraí, meninos, eu acho que eu botei meu slide na ordem errada. Aqui, tudo bem. Depois eu vou voltar para lá, para aqui, porque ali eu já estava com a sequência dos vídeos. Não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar primeiro. Aqui já são exatamente os marcadores que eu estou falando para vocês, tá? As proteínas virais. O vírus, quando ele é obviamente sequenciado, você determina os genes. Então, o genoma dele vai dar origem, obviamente, o quê? A ideia do que das proteínas que compõem a estrutura viral. Eu vou voltar depois para essa tabela aqui. É que eu botei ela na ordem errada. Desculpe-me. Então, vamos lá. A ideia, obviamente, do HPV
ele agride, tá? E ele tem uma infecção que muitas vezes ele vai regredir espontaneamente. Então, mesmo no tempo que você localiza a infecção, de repente ela desaparece. Então, quer dizer, as formas subclínicas, às vezes, são muito perigosas. Ah, mas eu tenho, obviamente, o quê? Locais que são específicos deles? Tem. Ele tem uma preferência por quê? Obviamente por tecidos, tá? Um tropismo, um movimento por tecido e mucosa. Até o que a gente estava falando ao longo das aulas. E é claro, você tem dois grandes grupos que a gente tem os chamados HPVs de baixo e alto risco. Tá? E estamos falando simplesmente não é de um, de dois, não. São mais de 40 tipos deles. E isso é que é a parte interessante. Desses 40 tipos, você simplesmente tem alguns que tem o quê? Vários, obviamente, de eventos, tipo, por exemplo, que eles são divididos em números mesmo. Um, dois, três, até ele vai direto. E aí, quando chega, obviamente, certos, alguns tipos em especial, tá? Eles têm, obviamente, que versões benignas e malignas. Obviamente, por exemplo, 1 e 2, ele causa uma versão benigna, que é apenas o quê? Verrugas. É tipo aquelas verrugas que você tem o quê? Na ponta do dedo, às vezes no braço, que aparece. Aquilo aí tudo bem. Como também tem as versões, obviamente, que são mucotrópicas, mucosotrópicas, ou seja, de mucosa, também que são benignas. Que aí vê o condiloma, a história do condiloma combinado, lembra? Como doença venérea. Mas só que você tem a versão que é maligna. Você tem alguns que causam o quê? CA de pele, isso que é interessante, tá? Ou seja, adenocarcinoma de pele, pode aparecer. Você tem adenocarcinoma cervical, isso aí. Tem alguns de risco um pouco mais baixo, 6, 11, 26, 42, 44, 54, 70, 73. É do condiloma também, é o que chama de condiloma acuminado, é aquela pequena verruga que aparece, obviamente, na região genital benigna, e, é claro, os de alto risco. Então, esses são exatamente os CAs, os adenocarcinomas cervicais, né? Muito importantes. E o que é mais interessante nisso aí, garotos, o que acontece? 99% desses tumores, tá? Eles vão exatamente ter o que? São vírus de DNA. Basicamente são vírus de DNA, ou seja, a incorporação dele é muito rápida. É diferente, por exemplo, de um retrovírus, que ele precisa formar um cDNA, ter o que? A transcriptase reversa, e vai fazer isso. No caso do HPV, não. Ele é um vírus de DNA, então ele faz uma incorporação direta do genoma. Então ele é muito perigoso em função disso. Ou seja, a transmissão, obviamente, sexual disso aí é bem marcada e a gente vai falar um pouco mais disso aí. Tá? Essa aula a gente vai estender um pouco mais. E é claro, nessas classificações todas, tá? Eles são de alto risco. Então, inclusive, até eu destaquei isso aqui. Você tem o quê? 26, 53, 166, 67, 68, 70, 73 e 82. Só para vocês verem a quantidade de HPVs que existem. E eles vivem exatamente, muitos deles estão lá na flora, ano genital, alguns deles sem causar nada. Então, a coisa é mais comum do que a gente imagina. Por isso que é tão perigosa, por isso que ela mata tanto. Porque exatamente que você tem o quê? Formas subclínicas dessa doença. Então, por isso que tem todo esse cartaz, porque vocês estão fazendo uma disciplina para isso. Ainda mais agora que exatamente você tem como biologia molecular, como uma ferramenta importante disso, garotos, o que acontece? Ela está ali disponível para vocês poderem fazer uma identificação. Ou seja, você fazer uma genotipagem, você tem como exatamente fazer, ó, dependendo do laboratório em que vocês estejam, hospital, você tem como fazer uma genotipagem dessas células. Ou seja, verificar qual o vírus que está infectando essa célula. Tem como determinar isso aí. E verificar qual é o tipo, o subtipo de vírus que a gente está falando. Do vírus do papiloma humano. Qualquer coisa me fala. Fala, Fabiano. Então quer dizer que o HPV, ele é o responsável, é o principal, ou tem outro, que causa o câncer de cervical? Deixa eu até ligar a câmera para falar isso. Sim, senhor. E o que mais assusta não é isso, cara. O que mais assusta, Fabiano, é que eu acho que isso me chama muita atenção, é você ter essa quantidade de vírus ali na própria ideia da, vamos chamar assim, da flora do ambiente. Eu diria da própria ambiente, da flora. Você tem milhares desses vírus. E isso é transmitido o quê? Constantemente. Pode ser para a questão, obviamente, de repente, da mulher deslocar de um local para a questão do asseio. Às vezes até eu brinco, às vezes, quando eu vou dar aula aula sobre reprodução, eu falo, mas às vezes as mulheres têm esse hábito de emprestar peças íntimas. Não empresto, eu não faço isso. Mas o pior que faz, e transmite. E isso passa com uma facilidade muito grande.
a questão de relações sexuais desprotegidas. Então, isso, obviamente, o HPV é sim, um dos principais fatores de causa de câncer de colo de útero. Ponto. Tá bom? Apesar da gente ter falado, até de eu ter comentado a questão da metaplasia, mas pensa o seguinte, a metaplasia, vamos dizer assim, ela abre as portas para isso. Porque quando eu mudo o tipo celular, entenda o que eu estava falando lá atrás. Quando eu mudo o tipo celular, por isso que eu fiz a questão de entrar exatamente com as aulas introdutórias, para usar isso agora. Quando eu troco o tipo celular, eu diminuo um pouco a barreira de defesa. Lembre que você depende ali de uma barreira, que é praticamente de imunidade inata, né? Praticamente uma barreira mecânica, tecidual, junto com mucosa. Eu considero essa barreira o quê? Um pouco, vamos dizer assim, ela é eficiente? É. Mas só que, a depender do tipo de vida, de tempo, o tipo, obviamente, que de hábitos da mulher, você pode romper facilmente essa barreira. Então isso é muito perigoso, até porque olha a quantidade de vírus que você tem aí. E vírus é uma coisa que você sabe que facilmente passa e infecta células. Então, com isso, você tem uma expansão de um vírus desse. E é por isso que tem toda aquela estatística, inclusive quando a gente abriu as aulas, eu falei, como está entre terceiro e quarto causa de morte de mulheres no país. É muito alto isso. Então, certamente, com certeza, com exatidão, o HPV está dentro, obviamente, desse fator causador de câncer de colo de útero, tá? E mata mesmo mulheres em função, ainda mata muito mulheres em função disso. E detalhe, muitas vezes por causa de higiene. Essa higiene ou essa questão do cuidado, ou então essa falta de cumplicidade com o parceiro, que às vezes ela se cuida, o parceiro não se cuida, e ele vai e acaba contaminando, sendo veículo dessa quantidade de vírus que tem aí. Entendeu agora? E acho que isso Sim, que sim. eu acho que isso que me chama mais atenção, até como profissional, é a quantidade de vírus e essa facilidade que você tem exatamente de transmissibilidade. E que, inclusive, um dos fatores de risco é quantidade de parceiros e várias outras coisas que você vai ver depois, que eu vou comentar aí. Então, deixa eu avançar mais um Então é pouco. assim, Opa, fala aí, então Fabiano. sempre que eu tiver esse diagnóstico de câncer, se eu fizer lá um teste, acho que não sei, o teste molecular que faz, Sim, sim. eu vou ter lá a presença do vírus. Aí voltamos aí você está me jogando de novo aquela pergunta que eu falo assim, cuidado com sempre e nunca. Não vou assumir essa, Fabiano. Tá mais que a gente está gravando, já te falei. Tô Ah, tá brincando. certo. Veja só, Fabiano. É uma grande probabilidade, sim. É uma probabilidade forte. Pode ter outros fatores? Claro que pode. Pode ter outros fatores. Fumo, bebida, hábitos, pode ter. Mas que o HPV seria, digamos assim, um dos grandes vilões, obviamente, para estar causando esse câncer, pode estar certo que sim. Há uma forte probabilidade. E é claro, se você vê um condiloma, alguma outra alteração celular, aí certamente aí já é quase batata. Você bateu o martelo. Mas isso aí vai depender de outras coisas. Por isso que depende do diagnóstico, depende da anamnese do ginecologista, do obstetra, depende, obviamente, do laudo laboratorial. Tudo isso são o quê? Uma série de informações que vão se combinar para que haja, obviamente, essa informação. Mas é claro, eu te diria o que você acabou de falar. O Papa Nicolau te ajuda para ver a alteração, porém, a questão da biologia molecular hoje é uma importante ferramenta que te mostra isso. Mesmo que de repente, a gente poderia até, usando isso que você acabou de perguntar, poxa, Marcos, eu poderia usar a biologia molecular. Tá, e se o laboratório não tiver? Aí você parta para o Papa Nicolau. Você vai ver alterações celulares em virtude disso aí. Então, essas alterações celulares te levam a esse indício. Se você aprofundar a análise, certamente é uma grande probabilidade de você achar HPV como causador, obviamente, dessas lesões aí. Tá bom? Pronto, vamos lá. Ok. Aí vamos lá, o que vocês estão vendo agora é isso aí, né? O que eu estou dizendo, né? Nos 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras. E olha o que eu estou falando, portadoras. Elas nem sabem. Muitas vezes, porque ela é uma doença silenciosa. Ela praticamente vai descobrir o quê? Quando tiver avançada ou, de repente, se ela fizer o preventivo. E a gente sabe que, infelizmente, a realidade do nosso país, qual é? As mulheres não estão fazendo isso. Tá? Muitas delas não têm acesso, não porque ela não quer, não. Às vezes é pela própria ignorância, às vezes é pela própria condição de vida. É além de fatores sociais que a gente poderia falar aqui, tá? De saúde, né? De política de saúde básica. Isso
é uma proteção para ela, é um crime privá-la, obviamente, disso aí. Às vezes ela mal tem acesso ao Papa Nicolau. Então, eu prefiro nem. Eu comento da biologia molecular, mas eu diria que, vamos dizer assim, ela vai ser agraciada se ela tiver biologia molecular do lado dela. Certamente seria o certo, o importante. Porém, a gente sabe que não é a realidade do nosso país, infelizmente. A gente sabe disso. Isso, obviamente, junta aí que os dois principais tipos de vírus que mais infectam exatamente é o tipo 16 e o tipo 18. Então, mais o que? Praticamente um quarto dessas infecções nós estamos falando. Isso tudo acontece o quê? Olha só a pergunta, tá exatamente aí nessa chave. Você pergunta, o que poderia influenciar, ou então essa infecção se tornar repetitiva? Olha o que tem aí. Imunossupressão. Poxa, se eu te falar imunossupressão, estamos falando, por exemplo, estresse, por exemplo, a ser cobrada, a questão de trabalhar, a questão, obviamente, de ter um parceiro que não compreende, tem a questão, obviamente, de ter o quê? Uma vida na qual é muito que corrida, de repente muito trabalho, tudo isso baixa o quê? Causa baixas no sistema imunológico. Consequentemente, abre portas para o quê? Para o próprio vírus. Então, tem uma série de fatores disso aí. A genética, obviamente, também te dá isso. Por quê? A genética em si é a questão da suscetibilidade das células a isso. Algumas células são mais suscetíveis em virtude disso. E o comportamento que a gente fala é a questão do quê? Da própria, vamos chamar assim, às vezes da falta de instrução, ou às vezes tem instrução e, infelizmente, ignora, vamos dizer assim, os sinais de alerta, ou então a história do príncipe cantado, como você quer dizer, qualquer coisa do gênero, isso a gente sabe que existe isso hoje em dia, confia e, de repente, numa dessa pode se infectar em virtude disso aí. Essa é a grande verdade que está acontecendo. Outra coisa, só para deixa eu mostrar mais um pouquinho, que aí daqui a pouco a gente para. Qual é a ideia da própria infecção em si? Ela vai causar o quê? A questão da apoptose, obviamente, dessas células, tá bom? Ela vai causar a morte das células, causando a morte dessas células, certamente, ela vai diminuir muito a quantidade do que histológica daquilo ali. Isso favorece também a própria infiltração dessas células, por mais que você tenha, obviamente, que a questão do sistema imunológico, tentando combater isso via células apresentadoras, a questão da presença dos linfócitos nessas regiões de mucosa, de tecido, não é o suficiente, obviamente, para poder controlar o próprio vírus. Então, com isso, ele tende o quê? A expandir. Certamente você tem o quê? Vários locais que podem surgir essas lesões. Estamos falando da vagina, mas certamente está envolvendo também a própria vulva, o ânus, o pênis. Por isso que aí vem a questão do homem aí. E é claro, é uma infecção na qual, às vezes, é uma infecção recorrente. Às vezes pode aparecer, obviamente, uma pequena lesão, mas depois some, mas continua obviamente sendo um agente de transmissão potente o homem, em virtude disso aí, é importante falar sobre essa questão, porque, é claro, você faz com que haja certamente o que? Essa possibilidade disso aí, então com isso é importante, essa questão de transmissão, obviamente o que? Prática de sexo oral, tudo isso faz com que haja, obviamente, uma transmissibilidade em relação, é claro, do HPV. As lesões, às vezes, como eu te falei, passam desapercebidas. Por isso que aí eu estava brincando com o Fabiano. Ah, eu posso afirmar que é HPV, de repente você nem vê a lesão. E aí que está o perigo. Então isso pode parecer, pode obviamente que passar desapercebido, e por isso que eu falei antes da metaplasia, porque exatamente ela pode progredir para um câncer, facilmente, em virtude disso aí. E eles causam, obviamente, que você tem. Aí vem o que você estava falando, Fabião. Eu diria exatamente, se você descobrisse que era HPV, aí se você me perguntasse, Marcos, eu poderia afirmar que de repente era o 16 ou 18? Aí você já tem o quê? Já melhora a tua probabilidade. Tem 3/4 de chance aí. E você repara exatamente como é a própria lesão. Repara lá na tua direita, em que você tem lá um tecido normal, tá? Totalmente íntegro, e é claro, à tua esquerda, a questão do câncer, onde você tem o quê? A questão da vascularização típica, obviamente, que de um câncer, que ele busca exatamente o quê? Como ele dispara o mecanismo dele de crescimento, você tem certamente o quê? É o colo do útero, certamente. Então, com isso, o que vai acontecer lá? Você tem uma expansão das células, ele vai matando todas as células ao redor. Por isso que você está vendo essa camada esbranquiçada que tem aí. E essa vascularização. É uma tendência dele a avançar.
E é claro, se isso cair, isso estão falando que câncer de adenocarcinoma na região cervical. Então, com isso, o que acontece? Você pode contaminar via sanguínea outros locais, tranquilamente. Tá? Se uma célula dessa, obviamente, cancerígena cair na corrente sanguínea, ela pode migrar tranquilamente e causar outros tipos de câncer em outros tecidos ao longo de toda a região, quem dirá um pouco mais acima do corpo. Porque vocês sabem disso, que a própria ideia do evento que a gente tem em relação a própria via sanguíneas, ela é importante exatamente para fazer com que haja o quê? Uma passagem, obviamente, disso ao longo de todo o corpo, uma transmissão, obviamente, desses vírus em direção ao quê? A outros tecidos. Então, meninos, vamos dar uma chance de ver se o pessoal aparece semana que vem. A gente para aqui, tá? E aí eu vou carimbar isso aí logo semana que vem, fecho tudo. E é isso. Alguma coisa que vocês queiram saber até aí onde falei, tem bastante coisa ainda para a gente conversar. Não, professor, muito tranquilo aí. Tudo certinho, Fabiano? Entendeu? Certo. Então, até porque eu cheguei até aqui, porque eu acho que de repente você dá. Sempre eu gosto de fazer o seguinte. Toda vez que eu dou uma aula, toda vez que eu explano alguma coisa, eu parto do princípio que eu sempre gosto de aplicar isso para qualquer disciplina minha, que tudo tem uma homeostase, tem equilíbrio. Ou seja, eu entendo tudo que é normal para depois passar para as patologias. Aí eu vou avançando. Aí por isso que você viu depois bactéria, vírus, não sei o quê, alterações, como hormônios. se fosse um pré-requisito, né? Isso, porque não adianta, digamos, eu já sei que é câncer de na primeira aula, vamos dizer que a gente se conheceu lá, falei assim, a primeira aula. Vamos falar então de câncer de colo de útero. HPV, é isso. Tá bom, Marcos, tá bom. Você falou de HPV, beleza, entendi, vírus. Mas por que o tecido de repente está alterado? Por que de repente ele tem o quê? Uma pré-condição para que haja essa modificação? Então, a ideia do usando suas palavras, o pré-requisito é importante por esse motivo. Senão, vamos dizer, eu estou dizendo que é fácil, mas atenua um pouco mais, obviamente, que até você captar as informações, porque previamente eu te preparei para aquilo ali, ou seja, fizemos uma revisão sobre aparelho reprodutor, falamos de células normais e por aí vai. Ou seja, prepara todo o campo até a gente chegar onde a gente quer, que é agora. Tá bom? Ok. E os demais... Ivan, peraí, deixa eu falar agora, eu estou falando com o Fabiano. Dona Cristiane, Gabriel, Gisele, Yasmin, Clara, Thaís. E aí, turminha, tudo bem? Alguma coisa mais que não falar? Não. Foi excelente. Gostei. Tá bom, garoto. Semana que vem a gente repassa isso aí que eu falei agora do vírus. Beleza. E a gente bate o martelo. Eu quero ver se eu fecho, mesmo que eu avance um pouco mais. Aí eu quero terminar HPV toda semana que vem. Tá bom? Forte abraço para você. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. E tem uma última coisa. Eu devo estar mandando as parciais para vocês, tá? Eu vou mandar se eu mando uma atividade parcial para a gente começar logo já a acelerar esse processo aí, que tem 1.500 pontos aí que a gente tem que ver isso aí. Eu devo mandar uma atividade via Google Forms ou Ava, mas eu vou comunicar a vocês via Ava como está esse procedimento. E vão olhando as aulas, tá bom, meninos? Abraço a vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.